Olá, sejam bem-vindos ao Play Cine. No vídeo de hoje vamos ver um resumo do filme Perseguição, A Estrada da Morte. Mas antes já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O filme começa com Lewis conversando com Vena no telefone. Vena então diz que não queria ir para casa, e que se ele tivesse um carro ele poderia ir buscar ela para uma aventura. Ele abre a gaveta, pega uma passagem de avião que já havia comprado e vê que é possível reembolsar o valor. Ele não pensa duas vezes e mente para ela que tem um carro. Na cena seguinte ele está em uma loja de carros usados escolhendo um modelo para comprar. Na estrada ele liga para sua mãe e diz que mudou os planos e que não vai mais de avião, pois comprou um carro e vai dirigindo. Ela diz para ele que seu irmão Fuller foi preso de novo por beber e ter um mau comportamento. Ele então decide fazer uma visita a ele na cadeia, mas é parado pela polícia e recebe uma multa por estar dirigindo com a lanterna quebrada. Já na prisão ele paga a fiança para liberar o irmão problema, que o abraça e agradece por ter ido até lá. Lewis então diz que precisa ir buscar uma amiga e está atrasado. E Fuller diz que é ótimo, e também se convida para ir com ele. Fuller faz algumas provocações no carro a respeito da relação de Lewis com Vena, o deixando bastante irritado parando o carro. Ele pede para ele não falar dessa forma sobre ele e Vena. Eles param em um posto e Lewis liga para Vena e diz que vai estar com ela no dia seguinte, enquanto Fuller compra e pede para o mecânico instalar um rádio PX no carro. Ele diz a Lewis que conseguiu uma pechincha e pagou apenas $40. Já na estrada Fuller testa o rádio e cria codinomes para eles, Ovelha Negra e Filhinho da Mamãe. Ele pergunta no rádio aos motoristas como estão as estradas, e se está livre da polícia. Um motorista diz que a estrada está livre nos próximos 60 quilômetros. Fuller pergunta a Lewis se ele consegue imitar uma voz de mulher para fazer uma brincadeira com os outros motoristas. Lewis diz que isso era quando eles eram crianças e que sua voz mudou, mas Fuller insiste e ele resolve fazer. Ele cria um nome para a voz e a chama de Docinho de Coco e simula uma conversa com Ovelha Negra marcando um encontro à noite. Um motorista entra no meio da conversa e se nomeia de Parafuso. Filhinho da Mamãe então o seduz se dizendo ser uma garota loira dos olhos azuis e pele macia. Eles continuam a brincadeira, iludindo o motorista que se mostra nervoso com a suposta docinho de coco. Eles então perdem o sinal e seguem na estrada. Já à noite e chovendo muito eles param em um hotel de estrada e procuram por um quarto para dormir. Fuller entra na recepção e se depara com um cara velho bastante arrogante, reclamando dos serviços com o recepcionista do estabelecimento. Ele então interrompe e diz que quer um quarto e acaba ouvindo umas poucas e boas do velho que diz que está há 2 dias sem dormir e que não é bom se meter com ele, e manda tomar conta da sua vida. O velho então ameaça o recepcionista dizendo que no outro dia terá uma conversa com o seu gerente. Ele sai de lá furioso empurrando Fuller. Enquanto isso no carro Lewis ouve no rádio a voz do motorista que eles estavam gozando, procurando a docinho de coco. Ele não responde, e Fuller entra no carro perguntando se ele tinha visto o que aconteceu na recepção. Eles não acreditam que o motorista ainda está na intenção de conversar com a suposta docinho de coco e Fuller planeja uma trollagem com o motorista e o velho arrogante. Lewis diz que não acha que seja uma boa ideia, mas novamente acaba sendo convencido pelo irmão. Docinho de Coco diz ao motorista que vai dormir no motel essa noite, e pergunta se ele não gostaria de a encontrar. Ela pede para ele trazer um champanhe rosé, e o motorista pergunta a ela em que quarto ela vai estar, e ela diz, quarto 17 à meia-noite. O motorista então diz, combinado. Já no quarto os 2 irmãos assistem à TV e conversam sobre o relacionamento de Fuller com os pais. É meia-noite e Lewis ouve algo do lado de fora. Eles então desligam a TV e as luzes e observam pela janela e vê o motorista se dirigindo para o quarto ao lado. O motorista então bate na porta e o velho no quarto pergunta quem é, enquanto os 2 irmãos ouvem a conversa dos 2. O motorista então responde para o velho rabugento que trouxe a bebida. Enquanto Fuller ri da situação, Lewis parece preocupado. O motorista diz ao velho que trouxe o champanhe rosé.
E o velho diz se aquilo é um tipo de brincadeira. Os irmãos então colam os ouvidos na parede para escutar melhor a confusão, e acabam ouvindo uns gemidos estranhos. Lewis acha que o tal parafuso pode ter se machucado e decide ligar para a recepção e pede para que o recepcionista ligue para o quarto ao lado para saber se está tudo ok. É possível ouvir o telefone do quarto ao lado tocando, é o recepcionista, mas quem atende o telefone é o parafuso e diz que está tudo bem. O recepcionista então retorna a ligação para o quarto dos irmãos e diz a eles que está tudo bem. Já no outro dia, Lewis vê seu irmão conversando com um policial que o faz algumas perguntas. O policial pergunta se eles ouviram alguma coisa no quarto ao lado na noite anterior. Fuller diz ao policial que ouviu alguns barulhos estranhos. O policial diz a eles que o recepcionista comentou que um dos dois discutiu com a vítima na noite anterior, então Fuller descobre que o velho que ele discutiu é a verdadeira vítima. O policial então conta que o velho do quarto ao lado foi encontrado no acostamento da estrada de Bruços, e que ele está internado em coma, e leva eles para o hospital onde mostra que o velho teve seu maxilar cortado. Eles são levados para o xerife e conta a verdade, que foi uma brincadeira. Enfurecido, o xerife então diz a eles que tem até o amanhecer para deixar a cidade. Eles então seguem viagem e Lewis se comunica no rádio com outros motoristas para saber como está a estrada. Ele acaba encontrando o sinal do motorista parafuso, que está procurando por docinho de coco. Ele então acorda Fuller, que pergunta ao motorista: "Cara, qual é a sua?" O motorista insiste e diz que está procurando a docinho de coco. Lewis então diz que era ele que estava fazendo a voz e que era uma brincadeira. O motorista então pede para que eles peçam desculpas. Fuller pega o rádio e diz que não vai pedir desculpas, pois diz que tudo que ele precisa é apertar um botão para acabar com aquilo. O motorista então diz que eles vão precisar arrumar a lanterna traseira do carro. Os irmãos percebem que o motorista está no caminhão atrás deles e ficam apavorados ao perceber que a gasolina está acabando. Fuller pede para seu irmão pegar a próxima saída e encontram um posto de gasolina. Enquanto Fuller fica na bomba abastecendo, seu irmão vai para dentro da loja e usa o telefone para ligar para o xerife. Fuller vê um caminhão de gelo se aproximando, e um motorista desce com um taco de beisebol na mão. Ele tenta avisar seu irmão que não consegue falar com o xerife. Lewis fica nervoso e faz o pagamento saindo com pressa do local. Ele entra no carro e eles fogem dali rapidamente. Eles entram em uma estrada sem saída e logo percebe que o motorista está atrás deles. Ele insiste na perseguição e os irmãos são forçados a parar o carro, pois estão sem saída. O caminhão então se aproxima e o motorista desce chamando Lewis. O motorista se aproxima e bate na janela do carro, mostrando um cartão de crédito de Lewis que acabou esquecendo na loja de conveniências. Os irmãos, mais aliviados, perguntam ao motorista o porquê do taco de beisebol. Ele então responde que era apenas para calibrar os pneus do caminhão. O motorista então retorna ao caminhão e os irmãos riem da situação e tentam se recuperar para retornar à estrada. Eles ouvem um barulho e percebem que tem algo de errado. É quando o verdadeiro motorista atravessa o caminhão de gelo. Então rapidamente eles entram no carro e aceleram. O motorista continua a perseguição. Fuller pega o rádio e tenta pedir ajuda, mas sem sucesso. Eles então desviam do caminhão, mas acabam batendo em uma árvore. Lewis tenta dar a partida, mas o carro não sai do lugar. O caminhoneiro então se aproxima, pressionando-os contra a árvore usando o caminhão. Fuller pega o rádio e pede para que ele não os mate, suplicando e pedindo desculpas, dizendo que estavam apenas brincando. O motorista então pergunta: por quê? Fuller então diz que foi só por diversão, que estava apenas brincando com ele. O motorista então diz que também estava brincando com eles e dá ré no caminhão indo embora. No dia seguinte, Lewis liga para Vena e diz que já está próximo e que teve problemas com o carro. Lewis diz a Fuller que consertaram a lanterna traseira e retornam à estrada. Lewis diz que não quer contar nada a Vena para não deixar ela assustada. Fuller tira o rádio e o joga pela janela.
Lewis busca Vena no quarto e quando vem caminhando com ela, Fuller fica observando e vendo como ela mudou bastante. Charlotte, amiga de Vena, se aproxima para se despedir. Fuller tenta cantar ela, mas sem sucesso. Eles então caem na estrada e fazem uma parada em um posto. Vena compra um boné para Lewis e agradece a ele por tudo que ele está fazendo por ela. Eles parecem que vão se beijar, mas é interrompido por Fuller. Eles então vão para um bar e começam a beber muito. Lewis vai ao banheiro e Vena vai pegar mais bebidas, então um cara se aproxima perguntando o seu nome. Ela não dá bola, mas ele insiste e Lewis aparece tentando entender o que está acontecendo. O cara então ofende Vena e Lewis tira satisfação. Outros homens se aproximam e continuam ofendendo Vena. Fuller então aparece puxando ela pelo braço, como se fossem um casal e contornam a situação. Já no hotel, Fuller deixa Vena em seu quarto e os irmãos vão para o deles. Lewis deita na cama, enquanto Fuller fala sobre Vena, perguntando se eles são apenas amigos, mas Lewis não responde, e parece estar bastante bêbado e cansado. Fuller então vai para o quarto de Vena e a convida para beber mais um pouco, ela resiste mas acaba aceitando. Os dois ficam bebendo enquanto Lewis dorme no outro quarto. O telefone toca e então ele acorda e percebe que é o motorista misterioso. O motorista então pergunta a ele quem é a garota com seu irmão no outro quarto. Ele corre para o quarto e diz que o motorista está lá fora e observando eles. E Vena tenta entender o que está acontecendo, eles então saem de lá às pressas e entram no carro. Lewis explica a Vena o que está acontecendo, enquanto seu irmão observa pichações nas placas da estrada, que diz, olhe no porta-malas. Eles então param o carro e abrem o porta-malas e descobrem o rádio que eles tinham jogado fora. Eles ligam o rádio e continuam na estrada, e ouvem a voz do motorista chamando a Docinho de Coco. Ele fala o nome de Vena e deixa ela bastante assustada. Eles ouvem um choro no rádio e Vena descobre que é a voz da Charlotte. Lewis então pega o rádio e pergunta o que ele quer. O motorista diz para eles irem para o estacionamento de caminhões e encontra eles lá no outro dia, e diz que se eles chamarem a polícia, ele mata a Charlotte. Já no estacionamento, o motorista aparece no rádio e diz aos irmãos que eles precisam entrar na lanchonete e têm que pedir 12 hambúrgueres. E Vena tem que ficar no carro, mas eles precisam entrar lá pelados. Lewis então diz a Vena que se ela estiver em perigo para ela tocar a buzina e sair dirigindo. Enquanto eles entram pelados e chamando bastante atenção, o motorista conversa com Vena pelo rádio e diz que agora eles sabem muito bem como é ser a chacota da situação. Vena diz que lamenta muito o que aconteceu, mas o motorista diz que é tarde demais para isso. Os irmãos então sentam no balcão e pedem os 12 hambúrgueres, mas eles ouvem a buzina do carro e saem de lá correndo. Vena então diz a eles que o motorista deu a ela algumas instruções e pediu para eles irem para um local. Eles chegam no local e o motorista fala para eles saírem do carro e andarem uns 50 metros. Eles saem e logo vê que o caminhão se aproxima e parece que não vai parar. Eles então entram no milharal e correm do caminhão, mas na correria acabam se perdendo uns dos outros. Os irmãos se encontram, mas percebem que Vena sumiu. Eles então ouvem os gritos dela e encontram o carro deles em chamas. Os gritos estão vindo do rádio. O motorista então diz para Lewis que eles precisam encontrar ele no motel na próxima cidade à meia-noite no quarto 17 e pede para ele levar uma garrafa de champanhe rosé e não se atrasar. Fuller puxa Lewis e o carro explode. Eles correm até a próxima cidade, mas percebem que sem um carro eles não chegarão a tempo. Fuller então decide roubar um carro. Enquanto ele tenta ligar o carro, um cara se aproxima oferecendo ajuda, achando que o carro é deles. Mas Fuller consegue dar partida e eles saem de lá rapidamente. Enquanto isso, o motorista amarra Vena em uma cadeira e faz uma armadilha com uma espingarda apontada para a cara dela, sendo acionada quando alguém abrir a porta. Os irmãos então procuram em um primeiro hotel, mas sem sucesso pois eles não sabem qual hotel a Vena está. O motorista liga para a polícia e avisa que encontrou 2 cadáveres, mas desliga antes mesmo de se identificar.
É 00:01, os irmãos chegam ao hotel e procuram nos quartos. Eles encontram o quarto e abrem a porta, o telefone toca e Lewis atende. O motorista conversa com ele, que logo percebe que estão no quarto ao lado. Eles ficam escutando pela parede. Lewis pede para o irmão ir lá fora e tentar olhar pelos fundos à janela do quarto, enquanto ele segura o motorista no telefone. Fuller procura a janela do quarto e quando acha o motorista quebra a janela e segura ele, mostrando o que vai acontecer quando o irmão abrir a porta. Antes mesmo de Lewis abrir a porta, Fuller consegue se soltar e grita para o irmão não abrir a porta. E percebe que está ferido na perna. O motorista então pisa na perna de Fuller fazendo o ferro atravessar. Fuller grita chamando Lewis que procura ele nos fundos. Mas quando chega, vê o caminhão do motorista e Fuller pendurado na cerca. Ele percebe que tem um cano preso na perna de Fuller. A polícia chega e encontra os corpos. Os policiais então começam a procurar por mais corpos nos quartos. Os irmãos então veem o caminhão retornando em direção a eles. Enquanto isso, Vena fica nervosa percebendo que os policiais podem entrar no quarto em que ela está. A tensão aumenta, e Lewis consegue tirar seu irmão da cerca, mas ele continua preso na perna. Fuller fala para ele ir no quarto onde Vena está, pois os policiais podem abrir a porta a qualquer momento. Ele então entra pela janela do quarto e consegue tirar a cadeira da mira da espingarda, que dispara. Mas eles estão bem. Os policiais entram no quarto e pedem para Lewis não se mexer. Ele então ouve o grito do seu irmão e tenta avisar os policiais que continuam pedindo para ele ficar onde está. Ele então foge e pula a janela para salvar Fuller. Os policiais vão atrás e os irmãos pedem para que eles atirem no caminhão. Eles atiram, mas o caminhão não para e segue destruindo tudo pela frente. Os policiais vão ao caminhão e encontram o motorista morto e Charlotte amarrada. Parece estar tudo bem agora, e eles recebem ajuda médica no local. Lewis pergunta ao policial se conseguiram identificar o motorista. Ele responde que era um caminhoneiro chamado Jones, que trabalhava para uma companhia de gelo. Os irmãos então se olham e ouvem a voz do motorista no rádio da ambulância perguntando a outros motoristas como está a tempestade. Lewis pega o rádio e responde. E o filme acaba. Vai cair um temporal bem feio. E aí, gostou do vídeo? Deixa um gostei e se inscreva para não perder os próximos vídeos aqui no canal.